um despertar espiritual e uma direção na jornada da vida. Acompanhe-nos na história da experiência de vida de uma cristã. Olá, pessoal. Bem-vindos a Histórias para Compartilhar. Eu sou Xin-Min. A protagonista da história de hoje é Joy. Ela é uma irmã das Filipinas. No passado, ela sempre tratava as pessoas pela emoção. Se alguém a tratava bem, ela o tratava bem. Ela não discernia entre pessoas e não tinha princípios. Isso foi até ela experimentar algo que a levou a entender que os princípios segundo os quais ela convivia com as pessoas e via os outros eram incorretos. Uma experiência especial e algumas situações especiais a levaram a entender que devemos ver pessoas conforme a palavra de Deus para tratar os outros com princípios. Joy tinha uma colega de faculdade chamada Emma. Elas eram boas amigas. Sempre que tinha alguma dificuldade, Joy procurava a ajuda de Emma. E Joy prezava a amizade entre elas. Em fevereiro de 2021, Emma convidou Joy para uma reunião da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Ao ler as palavras dele e ouvir a comunhão nas reuniões, Joy determinou que Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor e com alegria aceitou a obra de Deus dos últimos dias. Alguns meses depois, Joy foi escolhida como diaconisa de rega da igreja. Mas um dia, de repente, Joy percebeu que num grupo de reuniões, Emma espalhava falácias que questionavam a Deus e atacavam a igreja, além de preconceitos contra líderes e diáconos. Havia insatisfação e sarcasmo nas palavras dela. Ela também disse que não eram pensamentos dela, que eram ideias dos outros. E ela esperava que os líderes fizessem uma reunião para responder aquelas perguntas. Joy ficou chocada ao ouvir os absurdos e as falácias de Emma. Ao mesmo tempo, ela ficou preocupada, pois todos no grupo de reuniões eram irmãos, que tinham acabado de aceitar a obra de Deus dos últimos dias. O envio dessas mensagens ao grupo certamente causaria perturbação e poderia até levar alguns, com pouco fundamento e sem discernimento, a tropeçar. Joy não sabia por que Emma estava fazendo isso. Se ela realmente quisesse respostas para as perguntas, poderia tê-las enviado diretamente aos líderes. Por que espalhar essas coisas entre os recém-convertidos? Joy estava completamente perplexa. E logo, como Joy temia, os comentários de Emma causaram confusão e interrupção na igreja e influenciaram alguns irmãos, levando-os a ter preconceito contra os líderes e a se sentirem em conflito. Um dos líderes de grupo perguntou a Joy: "O que a Emma disse é verdade?" Diante dessa situação, Joy ficou ainda mais preocupada. Às pressas, procurou Emma para perguntar o que estava acontecendo e por que ela andava dizendo aquelas coisas. Ouvi os boatos que você tem espalhado. E eles causaram caos na igreja. Alguns até desenvolveram preconceitos contra os líderes. Emma, por que está fazendo esses comentários? De onde vieram essas palavras? Não são palavras minhas. Só quero que os líderes façam uma reunião e respondam as perguntas. Então deveria mandar essas perguntas diretamente aos líderes, para que eles comunguem com você. Emma, não foi mesmo você que inventou isso? É claro que não. Não tenho noções sobre a obra de Deus. Então por que não conta quem fez essas perguntas? Emma, me diga de onde vêm esses rumores. Joy não recebeu uma resposta quando perguntou a Emma sobre os comentários. Não importava o que Joy perguntasse, Emma se recusava a responder.
Joy relatou essa questão a uma líder, que também quis saber quem tinha levantado aquelas dúvidas, para resolver o problema pela raiz o quanto antes. Mas a Emma ficou de boca calada, e ela não contou. Mais tarde, uma investigação revelou que nenhum dos outros irmãos tinha levantado essas perguntas. Era a própria Emma que tinha noções sobre a obra de Deus. Ela juntou alguns rumores na internet e os reformulou como perguntas. Mas se recusou a admitir. Depois de descobrir a verdade, rapidamente a líder organizou uma reunião e comungou para responder a cada uma das falácias de Emma, para que os irmãos pudessem discernir as coisas que Emma dizia. A própria Emma, porém, não se conscientizou, nem se arrependeu de suas ações. Depois desse incidente, a líder perguntou a Joy: "O que você fará se Emma não for uma pessoa correta? Você será capaz de tratá-la conforme os princípios da verdade?" Confrontada com essas perguntas da líder, Joy não soube responder. Mais tarde, elas leram uma passagem da Palavra de Deus juntas, e o coração de Joy se iluminou. Ela soube como tratar Emma, e também recebeu uma direção preliminar. Joy, vamos ler uma passagem das Palavras de Deus. Vamos. As Palavras de Deus dizem: por qual princípio as Palavras de Deus pedem que as pessoas tratem os outros? Ame o que Deus ama e odeie o que Deus odeia. Esse é o princípio que deve ser seguido. Deus ama aqueles que buscam a verdade e são capazes de seguir a sua vontade. Essas são as pessoas que devemos amar. Os que não podem seguir a vontade de Deus, que o odeiam e se revoltam contra ele, são desprezados por Deus. E nós devemos desprezá-los. Isso é o que Deus pede ao homem. Na Era da Graça, o Senhor Jesus disse: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, irmã e mãe. Esse ditado já existia na Era da Graça, e agora as palavras de Deus são ainda mais claras. Ame o que Deus ama e odeie o que Deus odeia. Isso vai direto ao ponto. No entanto, as pessoas são incapazes de apreciar o seu significado verdadeiro. Amém. Amém. Depois de ouvir as palavras de Deus, Joy entendeu um pouco de sua vontade. Deus exige que tratemos as pessoas conforme os princípios. Como diz a palavra de Deus, ame o que Deus ama e odeie o que Ele odeia. Em qualquer assunto que envolva princípios, não importa quem seja, devemos tratá-lo com base naquilo que Deus diz. Ame o que Deus ama e odeie o que Deus odeia. Emma espalhou falácias absurdas, o que gerou nas pessoas noções e equívocos sobre Deus e confusão sobre sua obra. Isso perturbou a vida da igreja, o que é maligno por natureza. Deus odeia malfeitores. As pessoas deveriam ficar do lado de Deus, impedindo as ações perversas deles, evitando que sigam perturbando as reuniões e a leitura da palavra de Deus. Quando entendeu isso, Joy disse à líder: embora seja difícil aceitar que Emma cometeu o mal, isso é um fato. Eu não serei perturbada nem constrangida por ela. Eu a tratarei conforme os princípios dados por Deus. Se a igreja a isolar, eu renunciarei aos meus sentimentos por ela e não culparei a Deus. A líder disse a Joy: agora, para impedir que os irmãos sejam enganados por Emma, a igreja decidiu fazer arranjos para que Emma se isole. Embora Joy se preocupasse com a situação de Emma, ela também estava ciente de que Emma tinha agido como serva de Satanás, perturbando a vida de igreja, e que o arranjo da líder servia para impedir que os irmãos fossem enganados e atormentados por falácias. Por isso, Joy ficou calada. Mas após uns dias, Emma
encontrou Joy de novo. Joy, fizeram arranjos para eu me isolar. A líder não me removeu do grupo de reuniões, mas me proibiu de me reunir com os outros. Sinto-me excluída. Você espalhou rumores e falácias no grupo de reuniões e fez algo errado. Precisa refletir sobre si mesma. Quando se arrepender de verdade, poderá voltar para as reuniões. Temo que a líder me remova do grupo de reuniões. Mas mesmo que me remova, não tem problema. Usarei outra conta para me juntar à Igreja de Deus Todo-Poderoso noutra região. Não sou mais bem-vinda aqui. Você se juntará à igreja com uma identidade falsa? Isso não é enganar os irmãos? E daí? Joy se surpreendeu com as palavras de Emma. Emma não pretendia se arrepender. Ela até queria criar uma conta falsa para se infiltrar na igreja para perturbar. Ela não estava sendo uma serva de Satanás? As palavras de Emma também mostravam que ela não era honesta. Ela estava planejando enganar os irmãos dela e a igreja. Naquele momento, Joy se lembrou da responsabilidade do diácono. Ao descobrir um problema, deve tratá-lo buscando a verdade. Problemas importantes devem ser resolvidos por meio de comunhão com os líderes. Não se deve encobrir a verdade. Joy sabia que, como diaconisa de Rega, ela devia aderir aos princípios da verdade e proteger seus irmãos de serem perturbados e enganados. Então, contou isso à líder. Tudo à líder. Então Emma criará uma conta falsa? Uhum. Aqui estão as capturas de tela da nossa conversa. Certo. Emma será expulsa por continuar a perturbar a igreja desse jeito. Mas é minha amiga. E pregou o evangelho para mim. E se... Irmã, você acha que pode mantê-la no grupo de reuniões? Assim, ela não abrirá uma conta falsa para perturbar outras igrejas. Se ela não fizer o mal nem perturbar, ela pode ficar. Agora, porém, ela não tem entendimento de seus atos malignos e da perturbação que causou. Ela ainda quer mentir, enganar e se infiltrar em outra igreja. Isso mostra que ela não se arrependeu. Certo. Se ela tiver a essência de uma malfeitora, não se arrependerá nem mudará e não deixará de cometer o mal. Eu sei. As palavras da líder lembraram Joy. E só então ela percebeu que ela estava agindo com base em emoções, ao querer manter Emma na igreja. Emma não tinha conhecimento de si mesma. Ela poderia cometer o mal e perturbar a igreja em algum momento. Se ela intervisse de novo por Emma, ela estaria agindo sem princípios. Mais tarde, a líder investigou e viu que Emma não buscava a verdade para resolver problemas. Aproveitou-se de coisas para atacar a Deus, confundiu o certo com o errado e enganou seus irmãos, para terem noções sobre a obra de Deus. Dizia nas reuniões que os líderes de grupo não estavam à altura de seus deveres, minando a confiança dos irmãos, tornando-os negativos e afetando os resultados. As ações de Emma causaram uma interrupção séria na igreja. E ela não se arrependeu, pois era uma malfeitora.
No fim, a igreja expulsou Emma de acordo com os princípios para expurgar pessoas. E Joy deixou de proteger Emma. Mas o que aconteceu em seguida lançou Joy em dor profunda. Por que está enviando prints das nossas conversas a outras pessoas? Nunca mais falarei com você. Joy, nunca pensei que você faria isso. Você destruiu minha confiança em você. Você estragou tudo. Joy chorou várias vezes. Sentiu que sua amizade com Emma estava terminando. Ela se lembrou dos momentos que tinha passado com Emma. Emma a ajudou a desenvolver ideias quando teve dificuldades, e elas compartilhavam seus pensamentos com frequência. Mas agora, Joy não sabia como encarar Emma. Ela não conseguia acalmar seu coração. Não conseguia nem se concentrar para dirigir reuniões. Ela continuou se culpando. Eu realmente estraguei tudo? Talvez exista um jeito melhor de impedi-la de criar uma conta falsa e de perturbar a igreja. Joy se perguntou se sua decisão era acertada. Ela estava transtornada. Até quis desativar a conta dela, evitar os irmãos e escapar de tudo. Mas sabia que não devia abandonar seus deveres, nem evitar os problemas, devia buscar soluções proativamente. Então, ela conversou com a líder sobre seu estado. A líder lhe enviou uma passagem da Palavra de Deus. Vamos assistir a um vídeo das palavras de Deus. Vamos. Deus Todo-Poderoso diz: você deve entrar a partir do lado da positividade, ser ativo e não passivo. Você deve ser inabalável por qualquer pessoa ou qualquer coisa em todas as situações e não deve ser influenciado pelas palavras de ninguém. Você deve ter um caráter estável. Não importa o que as pessoas digam. Você deve imediatamente colocar em prática o que você sabe ser a verdade. Você deve sempre ter as minhas palavras operando dentro de você, independentemente de quem você esteja enfrentando. Você deve ser capaz de permanecer firme em seu testemunho de mim e mostrar consideração pelos meus fardos. Você não deve concordar cegamente com os outros, sem ter suas próprias ideias. Em vez disso, você deve ter a coragem de se levantar e se opor àquelas coisas que não se conformam com a verdade. Se você sabe claramente que algo está errado, mas não tem coragem para expor o erro, você não é uma pessoa que pratica a verdade. Você quer dizer alguma coisa, mas não consegue expressá-la diretamente. Então fica fazendo rodeios e depois muda de assunto. Satanás está dentro de você e o restringe, fazendo com que você fale sem qualquer efeito e seja incapaz de perseverar até o fim. Você ainda carrega medo no seu coração, e isso não é porque seu coração continua cheio das ideias de Satanás? Amém. Amém. As palavras de Deus são muito claras. Se descobrirmos algo que prejudica o trabalho da igreja e que fere os irmãos, ou algo de Satanás, devemos expor e impedir isso e defender o trabalho da igreja. Só isso é praticar a verdade. Se vemos algo errado, mas somos constrangidos por emoções, tememos romper relações e não aderir aos princípios da verdade, então ficamos do lado de Satanás e contra a vontade de Deus. Sim.
Você descobriu que sua amiga mentia e a expôs, e a fez parar protegendo os irmãos. Você agiu bem. E não tem do que se culpar. Minha estatura é baixa, não tenho discernimento. Agi conforme os princípios. Mas quando Emma se queixou e me acusou, fiquei abalada. E suspeitei estar errada. Agora sei que minha escolha e prática estavam corretas. Em assuntos que envolvem o trabalho da igreja e a vida dos meus irmãos, devo ter princípios e ser firme. Devo aprender a discernir o certo e a não ser constrangida por emoções. Amém. Graças a Deus. Depois de entender a vontade de Deus, Joy se acalmou e se concentrou em seu dever. Mas a história não terminou por aqui. De repente, Emma enviou outra mensagem a Joy dizendo: "Fui removida do grupo. Está feliz agora? Devo tudo isso a você." Havia ironia e sarcasmo nessas palavras. Joy não soube como responder a Emma por um tempo. Ela sabia que, naquele momento, a amizade tinha terminado. E ficou muito triste. Joy pensou: nossa relação era tão boa, e foi ela quem pregou o evangelho a mim. Mas agora eu relatei o problema dela à líder. Eu não a traí? O que ela pensará de mim? O que devo fazer? Devo dizer que sinto muito? Quebrei a confiança dela em mim. Deixei de valorizar nossa amizade? Será que realmente fiz a coisa certa? Perdida em sua confusão e sofrimento, Joy leu uma passagem das Palavras de Deus. Comportamento que não pode obedecer a mim é traição. Comportamento que não pode ser leal a mim é traição. Enganar-me e usar mentiras para me iludir é traição. Cultivar muitas noções e disseminá-las por todo lado é traição. Ser incapaz de defender meus testemunhos e interesses é traição. Oferecer sorrisos falsos quando longe de mim no coração é traição. Todos esses são atos de traição dos quais vocês sempre foram capazes. E eles são comuns entre vocês. Vocês podem achar que isso não é um problema. Mas não é o que eu penso. Eu não posso tratar a traição de uma pessoa a mim como uma questão trivial. E certamente não posso ignorá-la. A leitura da Palavra de Deus foi esclarecedora. Joy pensou: sim, eu sempre me pergunto se traí minha amiga. Por que não reflito sobre se meu comportamento e minhas opiniões estão alinhadas com a verdade ou traem a Deus? Eu não devo me preocupar só com os sentimentos da minha amiga e ignorar a atitude de Deus. As palavras de Deus são muito claras. Ser incapaz de defender meus testemunhos e interesses é traição. Joy pensou: Emma espalhou noções sobre a obra de Deus, enganou os irmãos e perturbou a vida da igreja. Ela também quis criar uma conta falsa para enganar os outros. Tudo isso são ações de Satanás e elas derrubam o trabalho da igreja. Se eu tivesse escolhido ficar do lado de Emma e não praticar a verdade, eu ficaria do lado de Satanás e trairia a Deus. Joy também pensou nas palavras de Deus. Seja leal a mim, não importa o que aconteça, e avance bravamente. Eu sou sua fortaleza, então confie em mim. E sentiu que devia orar sinceramente a Deus e confiar nele. Acreditava que Deus a guiaria para distinguir o certo do errado e a discernir entre pessoas, e a impediria de perder seus princípios e sua posição nessa questão. Mais tarde, Joy se perguntou:
Quando descobri que Emma estava agindo errado, eu relatei à líder. Obviamente, isso é proteger o trabalho da igreja. Porque eu sempre sinto pena da Emma. A palavra de Deus forneceu uma resposta à pergunta dela. Deus Todo-Poderoso diz: se você não tiver um relacionamento normal com Deus, então não importa o que faça para manter seus relacionamentos com outras pessoas e o quanto se empenhe no trabalho ou quanta energia empregue. Tudo isso simplesmente pertencerá a uma filosofia humana para viver. Você está mantendo a sua posição entre as pessoas por meio de uma perspectiva humana e uma filosofia humana para que as pessoas o elogiem, mas você não está seguindo a palavra de Deus para estabelecer relacionamentos normais com as pessoas. Se você não se concentrar nos seus relacionamentos com as pessoas, mas mantiver um relacionamento normal com Deus, se estiver disposto a entregar seu coração a Ele e aprender a obedecê-lo, então naturalmente seus relacionamentos com todas as pessoas se tornarão normais. Um relacionamento normal entre as pessoas é estabelecido sobre o fundamento de entregar seu coração a Deus, e não por meio de esforço humano. Sem Deus em seu coração, os relacionamentos interpessoais entre pessoas são meramente relacionamentos da carne. Eles não são normais, mas em vez disso, são um abandono à luxúria. São relacionamentos que Deus detesta, que Ele odeia. Em tudo o que fizer ou disser, seja capaz de acertar seu coração e ser justo em suas ações, e não seja guiado pelas suas emoções, nem haja de acordo com a própria vontade. Esses são os princípios pelos quais os crentes em Deus devem se conduzir. Joy então entendeu, pela palavra de Deus, que ela se importava demais com seus relacionamentos e se esforçava demais para mantê-los. Ela negligenciava sua relação normal com Deus e vivia emoções carnais. Manter relacionamentos com os outros só serve para proteger o próprio status, imagem e interesses. Isso provém das necessidades da carne. Também é manchado por emoções e intenções pessoais e não se conforma aos princípios da verdade. Joy também percebeu que ela balançava nessa questão de Emma e não tinha uma posição, porque era constrangida pelas emoções, o que a impedia de fazer a coisa certa. Ela só queria preservar sua amizade e seu lugar no coração das pessoas. Aí, presa pelas emoções, não tratava as pessoas segundo a verdade. Não pensava no bem do trabalho. Ela até quis desistir do dever dos irmãos e trair a Deus. Foi só então que Joy viu que emoções são egoístas. Que Satanás usa as emoções para controlar as pessoas, levando-as a trair a verdade e a Deus. Joy também percebeu que, quando Emma pregou o evangelho para ela e a convidou para a reunião, aquilo foi o arranjo soberano de Deus. Deus usou Emma para trazer Joy para diante dele. E ela devia ser grata a Deus, não a Emma. Quando ela entendeu essas coisas, Joy se sentiu aliviada e menos atormentada. Mais tarde, numa reunião, Joy assistiu a um vídeo de leitura da palavra de Deus com várias irmãs, que lhe permitiu ver claramente a natureza de Emma. Vamos assistir a um vídeo de uma leitura das palavras de Deus. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: aqueles entre os irmãos e irmãs que estão sempre dando vazão à sua negatividade são lacaios de Satanás e perturbam a igreja. Tais pessoas devem um dia ser expulsas e eliminadas. Se em sua fé em Deus as pessoas não tiverem um coração de reverência a Deus, se não tiverem um coração de obediência a Deus,
então não só serão incapazes de fazer qualquer obra para ele, mas ao contrário, se tornarão aquelas que perturbam sua obra e que o desafiam. Crer em Deus, mas não lhe obedecer, nem o reverenciar, e em vez disso resistir a ele, é a maior desgraça para um crente. Se os crentes são tão casuais e irrestritos em sua fala e conduta como são os incrédulos, então eles são ainda mais malignos que os incrédulos. São demônios arquetípicos, aqueles que dão vazão à sua conversa venenosa e maliciosa dentro da igreja, aqueles que espalham rumores, fomentam a desarmonia e formam grupos entre os irmãos e irmãs. Eles deveriam ter sido expulsos da igreja. Mas porque agora é uma era diferente da obra de Deus, essas pessoas estão limitadas, pois enfrentam certa eliminação. Todos que foram corrompidos por Satanás têm caráter corrupto. Alguns não têm nada além de caráter corrupto, enquanto outros são diferentes. Eles não só têm caráter satânico corrupto, mas sua natureza é também extremamente maliciosa. Não só suas palavras e ações revelam seu caráter satânico corrupto. Essas pessoas são, além disso, o genuíno diabo Satanás. Seu comportamento interrompe e perturba a obra de Deus. Prejudica a entrada na vida de irmãos e irmãs e danifica a vida normal da igreja. Mais cedo ou mais tarde, esses lobos em pele de cordeiro precisam ser removidos. Uma atitude impiedosa, uma atitude de rejeição, deveria ser adotada para com esses lacaios de Satanás. Só isso é ficar do lado de Deus. E aqueles que deixam de fazê-lo estão chafurdando na lama com Satanás. Amém. Amém. Essa passagem é o alerta de Deus. Entendo que aqueles que não praticam a verdade, que espalham boatos e semeiam discórdia, são pessoas que se revoltam e resistem a Deus. Sim. Tais pessoas não são os escolhidos de Deus. São malfeitores e servos de Satanás. Tudo que fazem é hostil a Deus. E conforme as regras da igreja, tais pessoas devem ser expulsas. Certo. Graças a Deus. Agora meu coração está iluminado e eu tenho discernimento. Com base nas ações de Emma, tenho certeza de que ela é uma malfeitora. Amém. Para discernir entre o bem e o mal, devemos confiar na palavra de Deus. Sim. Graças a Deus. Joy se lembrou de que os princípios de tratar os outros de acordo com suas essências dizem: se alguém for confirmado como maligno, anticristo ou um incrédulo, deve ser expulso, conforme decretado pela igreja. Os enganadores costumam revelar opiniões errôneas, abrigar noções de Deus e se defender de Deus. São incrédulos, devem ser expulsos. De acordo com os princípios, os malfeitores devem ser expulsos da igreja, com o objetivo de impedi-los de causar interrupções, para que os outros não sejam perturbados quando se reúnem ou cumprem seus deveres. Joy também entendeu que Deus permite que malfeitores perturbem a igreja, para que os escolhidos entendam a verdade, discernam e tratem as pessoas pela palavra de Deus. Isso nos faz conhecer nossa estatura verdadeira, praticar a verdade e proteger o trabalho da igreja. Depois de perceber isso, Joy agradeceu a Deus. Sem a proteção de Deus e a orientação de suas palavras, ela ainda seria constrangida pelas emoções, defendendo uma malfeitora e sendo enganada por Emma. Isso é algo muito perigoso. Quando reconheceu isso, esse assunto deixou de perturbar Joy, e ela sentiu uma enorme libertação. Depois disso, Emma procurou Joy várias vezes. Mas Joy não era mais influenciada ou perturbada por ela. Depois disso, ela se sentiu profundamente grata a Deus. Foi Deus quem a guiou
a entender alguma verdade, a ganhar discernimento e a libertar-se das restrições da emoção. Ela viu que a verdade é importante demais para as pessoas. Só quando vemos pessoas e assuntos com base na verdade, podemos ter princípios e não ser enganados por Satanás. Essa foi a história de Joy. Obrigada por assistir.